Fala, galera! E aí, pessoal, beleza? Beleza? Agora o Maigel vai falar para vocês sobre alguns acontecimentos que estão fazendo aniversário. E por isso são chamados de quê, Rocha? Efemeríades. Efemérides. Você sempre Eu nunca lembro dessa palavra. É muito difícil para mim. Então é o seguinte, vocês se inscrevam no canal, assinem as notificações, curta e compartilhe, que depois da vida nós vamos falar sobre isso, beleza? Vai lá. Roda a vinheta. Então, pessoal, esses aniversários geralmente não são muito importantes para o Enem, mas para vestibulares, pelo menos para o antigo Enem, talvez para o novo Enem, que a gente espera que com essa nova mudança, né, esse vídeo está sendo gravado no momento que ainda não saiu o programa do Enem de 2019. A gente tem uma perspectiva de que seja um Enem mais técnico, pela própria indicação do diretor do INEP, de tudo, né, Lobão? Isso. E por isso a gente resolveu fazer um vídeo para vocês com datas importantes, aniversários importantes. Isso mesmo, né? Os 100 anos de, os 50 anos de. Então vamos começar em 1919, há 100 anos atrás. O que aconteceu, Rocha, há 100 anos atrás? Há 100 anos atrás nós vamos ter o Tratado de Versalhes, aquele tratado que impõe severas sanções à Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes ele referendou o fim da Primeira Guerra Mundial, deixando humilhado alguns países que foram derrotados, né? Inclusive esses países depois tiveram governos populistas que instalaram o fascismo na Europa, né? Governos autoritários que depois culminou com a Segunda Guerra Mundial. Isso. O início do século XX é muito marcado por essas datas importantes. Uma década depois do Tratado de Versalhes, a gente vai ter a crise de 1929, a quebra da Bolsa de 29, né, Lobão? E que marca uma mudança no sistema econômico mundial, porque os países que eram extremamente liberais passam a ter uma maior intervenção do Estado da economia, né? Tanto no mundo socialista como também no mundo capitalista, com a atuação do chamado keynesianismo. Isso, que é também conhecido como, na Europa, como Estado do Bem-Estar Social ou capitalismo de Estado, ainda presente em alguns setores no mundo hoje. Isso mesmo, né? Então, Isso foi o quê? 90 anos de aniversário, né? 90 de 29 para cá, vamos isso. contar os aniversários, 90 anos. Há 80 anos atrás, em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra Mundial foi principalmente pelo motivo de que os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial não resolveram seus problemas. A Alemanha, Japão e outros precisavam de mercados consumidores, de matéria-prima, mão de obra, que estava tudo já dividido entre as outras potências industrializadas capitalistas. Isso mesmo. Nesse ano também você vai ter a morte de Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, muito importante aí. E olha só, a primeira descoberta, o primeiro poço de petróleo descoberto no Brasil, na Bahia, no município que hoje é chamado de Lobato. Por que Lobato? Lobato porque o autor de livros, né, o escritor Monteiro Lobato, muito conhecido como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, é a obra mais conhecida dele, é lógico que ele tem muitas outras obras, ele foi um dos principais líderes do movimento O Petróleo é Nosso, no início do século XX. Extremamente nacionalista, né? Extremamente nacionalista. Deve estar sofrendo agora com esse desmonte aí da Petrobras, né? Com certeza, está se revirando no túmulo com a possível privatização. Isso mesmo, né? Em 1969, há 50 anos atrás, o homem vai para... A Lua! Isso, Neil Armstrong. É, pessoal. Em 30 de junho, 29, 30 de junho de 1969, o homem pisa a Lua. É importante ressaltar que o momento em que o homem chega à Lua é a data simbólica da terceira revolução industrial. O avanço tecnológico dos meios de comunicação, transporte, robótica e biotecnologia. Isso. Né? Você vai ter, então, o avanço tecnológico, né? E isso culminando, então, com esse processo de hoje da indústria 4.0. Foi transmitida ao vivo pela TV. Vera Fischer era Miss Brasil, estava lá nos States, né? E tudo. Não sei, eu não era nascido. Ah, eu também não. Nesse mesmo ano também você vai ter aí, né, a continuação do que aconteceu em 68 com a contracultura, e você vai ter o grande festival de rock chamado Woodstock, né, onde você marcou toda uma geração aí. Paz e amor. E foi, né, o fortalecimento do movimento hippie.
E em 68 houve, né, o AI-5, aonde o governo endureceu contra No final de 68 e início de 69. Quem questionava contra o governo, e aí as pessoas que queriam questionar não poderiam mais simplesmente ficar falando, tinham que entrar na ação armada, né? E você vai ter um grupo de jovens, né, que entra para essa ação armada e sequestra o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, né? Isso retratado num filme chamado O Que É Isso, Companheiro? É um filme muito importante aí para você entender um pouquinho da ditadura militar. E aí é 50 anos, né? Isso mesmo, 50 anos. anos aí da chegada do homem na Lua, de Woodstock e de todos esses eventos. E há 25 anos atrás, em 1994... Não, tem um antes. Nós até fizemos um vídeo sobre ele, que é 89, a queda do Muro de Berlim. Isso mesmo, né? A queda do Muro de Berlim, que foi o marco aí do fim da Guerra Fria, do fim da oposição entre capitalismo e socialismo. E eu acredito que você tem que ler mais sobre esse tema aí, porque é um tema muito forte para os vestibulares do meio e de final de ano, além do Enem. A queda do Muro de Berlim, ela representa no vídeo que está aí para você assistir, ela representa uma transformação, o início de colocar em prática o símbolo da globalização econômica, a internacionalização da economia, o fim de um bloco socialista. A nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Tem vídeo no canal, né? E aí, há 25 anos atrás, em 1994, você vai ter acontecimentos importantes, né? Entre eles, o que marca bastante a gente é a morte de se tornou um grande herói para o país, Ayrton Senna. Ayrton Senna, sem dúvida alguma, foi um dos maiores representantes do esporte brasileiro, levou o nome do Brasil para o mundo inteiro, né? Sem dúvida alguma, fez e faz muita falta ainda, principalmente nas manhãs de domingo, que eu sou um pouco mais idoso do que vocês, estava acostumado a todas as manhãs praticamente, né, ouvir a musiquinha. Eu tinha álbum de figurinha, né, da Fórmula 1, né, com todos aí os autódromos e assim por diante. Mia Khalifa você tinha também? Em 1994 também aconteceu uma coisa muito importante para o nosso país, que é a instalação do Plano Real. 25 anos. 25 anos do Plano Real. Então, também é um tema muito importante, tanto quanto para questões de história, quanto para questões de geografia. Né? O Plano Real que muda a cara da economia brasileira, que estabelece como é que a gente fala? Uma estabilidade, né? A partir dos anos... O fim da inflação naquela época, né, gente? O fim da inflação. Então, a gente vai... da inflação galopante, né? Se você for no YouTube colocar aí, ó, propagandas da época da inflação, você vai assustar com os valores, na casa dos milhões. Também é uma característica de uma mudança inicial que a gente está vendo um reflexo aqui, que é a introdução, década de 90, 94, o FHC, né, como ministro na época, ele é a introdução basicamente do neoliberalismo, né, na economia. Nesse mesmo ano também o Brasil ganha a Copa do Mundo depois de um grande jejum. Né? É tetra, né? Tafarel defendendo. E é um ano muito importante também porque Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul, né? Logo após ele sair da prisão, né? Com o fim do chamado apartheid. Esse, principalmente do Nelson Mandela, para as questões internacionais, deve ser muito divulgado na mídia, porque ali a gente vai ter o início, né? De um fim, num longo período da história da África do Sul, que escandalizava o mundo, que era o sistema apartheid, na qual os negros não tinham direitos de votar, de serem eleitos, não tinham direito de nada praticamente na África do Sul. Mas e aí? Você achou que faltou alguma efeméride, algum aniversário importante? Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião aí. Se tiver, a gente vai fazer um parte 2. A gente faz um live, né, Lobão? Faz uma live, né? Vamos fazer uma live aí. Deixa os seus comentários de assunto que você quer que a gente fale aqui, de aniversários. Tem um importante que a gente falar, que esse ano a gente faz 2 anos do canal Mais Gel. 2 anos, né? No aniversário de 1 ano nós acertamos o tema da redação do Enem. Quem sabe em 2 anos a gente acerta o segundo. E esse ano tá vindo aí uma plataforma, né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso com vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Divulguem o nosso vídeo, divulguem o nosso canal, nos acompanhem. A gente vai colocar uma lista de exercícios, não vai, sobre esse tema? Lista de exercícios, né? De questões anteriores de vestibulares. Às vezes você vai ter com outras datas, né? E um mapa mental explicando isso melhor para vocês. Então, até mais, Gel. Até mais, Gel. Yes.